4. Texto da nossa meditação de hoje. Assim diz o Senhor na sua palavra. Então disseram os judeus: vede quanto amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Pode sentar. Senhor Deus, nós cremos no Teu Evangelho, nós cremos na Tua Palavra, e nós cremos que o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo o que crê, Senhor. Primeiro do judeu, depois do grego. Opera então em nosso meio hoje, por meio da Tua Palavra. Traz, Senhor, graça à nossa vida, restauração, mudança, e se aprouver o Senhor, também salvação, aquele que possa ter entrado aqui hoje, mas que esteja ainda perdido, morto em delitos e pecados, Deus. Acima de tudo, faz isso para a glória do Teu nome. Ilumina o nosso entendimento e nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Se você quiser ser curado, vem aqui à frente e o pastor vai orar por você. Entre na campanha de 7 dias de jejum e de oração pela cura. Compre o feijão, e esse feijão ele vai te curar da Covid, mesmo que seja um caso grave. Essas e outras baboseiras nós encontramos por aí, em alguns lugares que são chamados de igrejas, por meio de alguns que são lobos travestidos de pastores, que chamam um povo que se chama de povo de Deus, para que esse povo pague, ou para que esse povo faça algo, ou vá à frente de algum lugar, para que esse povo possa ser curado. Pastores que vendem falsos milagres, pastores que arrebatam milhares, às vezes até milhões de seguidores, pessoas que estão sendo enganadas, iludidas, ludibriadas. Pastores que, de fato e verdade, não estão nem aí para aquelas pessoas. Pastores que não sentem a dor daquelas pessoas, pastores que não se importam com a alma daquelas pessoas, pastores que não as ensinam o verdadeiro evangelho. Pastores que abraçam essas ovelhas, ou ditas ovelhas, com a mão e com a outra sacam as suas carteiras. São pastores que tentam se provar que são verdadeiros homens de Deus, por meio da operação de falsos milagres, mas que mostram na realidade que não passam de servos do diabo. Afinal, nós temos o Supremo Pastor, um pastor perfeito, alguém que não realiza falsos milagres, alguém que não operava milagres visando o dinheiro das pessoas, alguém que não operava grandes milagres preocupado com a reação das pessoas, em adquirir a admiração das pessoas, mas sim alguém que operava verdadeiros milagres pensando no coração daquelas pessoas, preocupado com aquelas pessoas e querendo ensinar aquelas pessoas. É isso que nós vemos aqui nesse texto da Palavra de Deus. Nós vemos o verdadeiro pastor, o supremo pastor, operando o milagre, preocupado com o coração daquelas pessoas, com a dor daquelas pessoas e desejando ensinar aquelas pessoas. Nós vimos no sermão passado sobre essa preocupação do Senhor Jesus para com Marta e com Maria. Nós vimos também Jesus fazendo tudo visando a glória de Deus. Nós vimos Jesus se apresentando àquelas pessoas como de fato Ele é, como um Filho de Deus, agora nesse texto, para que as pessoas pudessem passar a crer nele. No sermão passado nós vimos como o Senhor se portou, além de Marta e de Maria, também com os judeus que ali estavam.
Nós vimos a indignação do Senhor Jesus com aquela situação desse mundo caído, observar um homem morto, pessoas enlutadas, chorando, luto terrível, trevas assolando aquelas pessoas, doenças ali, morte tragando aquelas pessoas. Jesus viu o pecado também na vida delas. Jesus viu aquelas pessoas no meio do lamaçal desse mundo caído. Hoje nós vemos então o nosso Supremo Pastor, após ter se indignado com essa cena terrível, após ter olhado para um mundo caído, olhado para esse cenário de luto, esse cenário aterrorizante do pecado, nós vemos agora o nosso Supremo Pastor, partindo para a guerra contra a morte. Nós vemos o Supremo Pastor como aquele que de fato ele é, o Senhor dos exércitos, o Deus verdadeiro, o guerreiro que não perde nenhuma batalha, indo em direção à morte, para com apenas uma ordem, vencer a morte, realizando um milagre que visava ensinar aqueles que ali estavam, e também ensinar a mim e a você. Preste atenção, é nesse contexto que nós estamos. Jesus agora vai partir em direção a curar aquele homem, a lutar contra essa situação tenebrosa, a trazer um morto à vida. E o texto nos mostra, logo de cara, que nós precisamos aprender, irmãos, que a incredulidade, ela parece lógica, mas a incredulidade é burra. Entenda isso, a incredulidade parece lógica, mas a incredulidade, na realidade, ela é burra. Nós vemos isso nos 2 primeiros versículos. Então disseram os judeus, vede quanto o amavam, mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Veja, os judeus viram o Senhor Jesus chorar. Nós vimos isso no versículo 35. Jesus chorou. Jesus olhou aquela situação, Jesus olhou ali para Lázaro morto e Jesus chorou. Os judeus viram isso e fizeram então um questionamento. Ora, se esse daqui abriu os olhos de alguém que é cego, será que ele não poderia ter curado Lázaro? Você consegue ver como a incredulidade reina na mente dessas pessoas, meus irmãos? A fala desses homens parece lógica, parece fazer sentido. Afinal, de fato, veja, Jesus curou um homem que era cego de nascença. A gente viu isso poucas páginas atrás no Evangelho de João. Se ele fez um milagre tão grandioso, acaso ele não poderia ter curado Lázaro? Acaso ele não poderia ter impedido a morte desse homem? Sim, Jesus poderia. Jesus poderia ter curado Lázaro, Jesus poderia ter impedido sua morte, Jesus tem poder para curar qualquer tipo de doença, mesmo estando à distância fisicamente, Jesus poderia ter curado aquele homem. Ele já havia demonstrado a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, curando um homem cego de nascença. Que milagre tremendo é esse? O raciocínio desses homens, então, de fato fazia sentido, mas veja como a incredulidade deles emburrecem a esses homens. Veja, esses homens sabiam que Jesus havia curado um homem cego. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar um homem que nasceu cego de nascença. E eles começam então a se questionar, por que ele não curou Lázaro? Ou seja, eles tinham algo na frente deles, na cara deles. Eles experimentaram, sabiam disso. Tinha um fato grandioso diante dos seus olhos, a cura de um homem cego de nascença. Mas mesmo assim, eles não criam no Senhor Jesus. Mesmo sabendo dessa cura, eles continuaram descrentes. Veja como esses homens são tolos, porque é isso que a incredulidade faz conosco. A incredulidade nos leva a discutirmos coisas mais simples e a nos esquecermos das coisas mais complexas. A incredulidade faz isso com a gente. Nós ficamos preocupados com coisas pequenas, e nós esquecemos de coisas muito maiores. Você concorda que a discussão desses homens deveria ser outra? Você concorda com isso? Você concorda que a crise deles, no pensamento deles, deveria ser outra? O que é que esses homens deveriam estar pensando? Eles deveriam estar preocupados, angustiados, pensando, refletindo sobre o seguinte: esse Jesus curou um homem que era cego de nascença. Quem é que pode fazer isso? Quem tem tanto poder? Quem será ele? Só Deus pode curar alguém dessa maneira. Só Deus tem esse poder tão grande. E se ele fez isso, acaso não seria ele Deus? E se ele for Deus, o que é que nós temos que fazer? Se ele é Deus, será que nós não deveríamos ouvi-lo? Se ele é Deus, será que nós não deveríamos largar tudo e segui-lo? Se ele é Deus, será que nós não deveríamos render a nossa vida a ele? Veja, essas deveriam ser as angústias desses homens. Era isso que deveria estar passando no coração deles, essa preocupação.
Mas eles não estavam preocupados com isso. Não estavam preocupados com Cristo, com a fé que eles deveriam ter em Cristo, com a possibilidade de rejeitarem aquele que é o Filho de Deus. Eles estavam preocupados em questionar o poder e a capacidade do Senhor Jesus. Por que eles faziam isso? Porque eles eram incrédulos, porque eles achavam que Jesus não era Deus, porque eles achavam que as ações do Senhor Jesus pareciam contraditórias, percebe? Se ele curou um cego, por que ele não curou Lázaro? Se ele curou a vista desse, por que ele deixou ele morrer? Como é que ele faz isso? Irmãos, o mesmo continua acontecendo hoje com os homens, porque não há nada novo debaixo do céu. Os homens hoje olham para o universo, olham para as estrelas, olham para o corpo humano e sua complexidade, olham para os átomos, para as moléculas, olham para a cadeia alimentar toda estruturada no mundo que nós vivemos, observam a organização do mundo todo, a beleza do mundo, o céu que parece uma pintura, a cada vez que nós olhamos para ele, é uma pintura diferente, uma pintura magistral, as paisagens que são verdadeiras pinturas do Senhor, mas mesmo diante de tamanhas manifestações da glória de Deus, em vez desses homens se renderem ao Senhor, dizendo, quem criou tudo isso, nós precisamos saber, nós precisamos servir ao Criador que fez tudo isso. Esses homens, em vez de fazerem isso e estarem angustiados com isso, eles estão parando e se perguntando, se Deus existe mesmo, por que há tanta maldade no mundo? Se Deus existe, por que eu não vejo esse Deus? Se Deus existe, por que tem doença? Se Deus existe, cadê a prova com a prova na cara deles, irmãos? Mesmo diante das maravilhas da criação, esses homens chegam a concluir falsamente que Deus não criou todas as coisas e que tudo surgiu de uma grande explosão, que nós não sabemos explicar como ela surgiu, mas que com bilhões de anos todas as coisas foram evoluindo e se organizando até chegarem a ficar perfeitamente organizadas como nós vemos hoje. E ainda são tão tolos que dizem, isso é ciência, e aí daquele que disser que isso não é ciência. Ora, amados irmãos, não nos enganemos, é isso que a incredulidade faz conosco, é isso que a incredulidade faz com o ser humano, ela nos emburrece, ela nos deixa tolos, não há sabedoria, não há inteligência, não há verdade, não há luz à parte do Criador, como muito bem disse o salmista no Salmo 36, pois em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz, a parte do Senhor, separado de Deus. Os homens, eles são incrédulos e por isso eles são tolos e cometem todo tipo de tolice e se acham sábios. E se acham homens que estão discutindo as coisas do dia a dia com sabedoria. É isso que nós vemos no mundo de hoje. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Nós precisamos sondar nosso coração, irmãos. Porque cada vez que o pecado nos engana, ele nos deixa mais burros. Desde o Éden é assim. Olha a promessa, que promessa sábia. Se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Adão e Eva olham para a árvore, opa, é agradável aos olhos, nós vamos comer, não é? Porque nós vamos ser iguais a Deus. É isso que o pecado faz. É isso que a incredulidade faz. Eles deixaram de acreditar na palavra do Senhor, que disse, se você comer, você morre. E eles passaram a acreditar numa mentira que deixou eles burros. Como é que um homem como eu, como você, podem ser igual a Deus? Não há justificativa para isso, amados irmãos. Porque não há sabedoria à parte do Senhor. Os sábios dessa terra se titulam sábios, mas eles são tolos. Porque eles negam o Senhor, eles negam o Criador. É por isso que o salmista vai dizer, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Se corrompem e praticam iniquidades. É isso que esses judeus estavam fazendo aqui. Tinham um milagre na sua frente, tinham Cristo na sua frente, mas estavam debatendo, estavam discutindo coisas que são triviais, em vez de se renderem ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre dessa realidade. Que o Senhor nos conduza nos seus caminhos de sabedoria. Que nós possamos viver debaixo da luz daquele que é o Rei da luz. Que nós possamos, amados irmãos, abrir mão dessa incredulidade que nos deixa burros. E que nós possamos crer naquele que é o sábio, o Criador de todo o universo. É isso que nós vemos na vida desses judeus. Mas o texto segue, e nós aprendemos também que a nossa responsabilidade, ela nunca pode ser negligenciada. 38 a 39, Jesus, agitando-se novamente de si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra,
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que nós encontramos aqui agora, depois de ter sido falado sobre os judeus, acerca de Cristo, João volta agora a falar sobre Jesus. E nós vemos isso que eu falei logo no começo, o general partindo para a guerra. Nós vemos Jesus se agitando, é isso que a gente vê aqui mais uma vez, agitou-se novamente em si mesmo. Jesus se agitou, Jesus se comoveu como anteriormente, e agora ele vai para a frente do túmulo. Ele se agita ali, ele está como que indignado, olhando para a morte, olhando para o sofrimento, olhando para o pecado, olhando para esse cenário de caos, presente, parado na frente do túmulo, partindo para a guerra. Ele vai lutar contra a morte. Ele está agora caminhando para o túmulo que era como uma espécie de caverna, onde Lázaro havia sido colocado, e uma pedra havia sido rolada ali para servir como porta. E o que é que ele iria fazer? Ele iria ressuscitar Lázaro. Ele iria fazer um grande milagre. Todos ali iriam ver isso. Mas havia algo. Havia uma pedra na frente do túmulo. Jesus está ali, mas tinha uma pedra. Amados, o que é que Jesus fez? Ele deu ordem, a pedra saiu rolando. Ele poderia fazer isso. Ele tocou na pedra e a pedra virou areia. Ele podia fazer isso. Ele fez aquela pedra desaparecer. Ele poderia fazer isso. Ele fez Lázaro passar por dentro da pedra. Ele poderia fazer isso. Ele poderia tirar Lázaro do túmulo da maneira que ele quisesse, ou tirar a pedra da maneira que ele quisesse. Mas Jesus não fez nada quanto a isso. Diante da pedra, Jesus não fez aquilo que nós poderíamos fazer. Diante da pedra, aquele que tem poder para fazer o que ele quiser, ele nem tocou na pedra. Pelo contrário, indo guerrear contra a morte, se deparando com uma pedra, o Senhor Jesus vira para os homens e vai dizer: tirem a pedra. Tirai a pedra. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ressuscitar um morto, somente Jesus pode fazer. Mas retirar a pedra, nós podemos fazer. E é isso que nós aprendemos aqui, nesses versículos. Ressuscitar um morto, só Jesus faz. Mas retirar a pedra, nós podemos fazer. O Senhor está nos mostrando, diante ali da brevidade de um grande milagre, que aquilo que nós devemos fazer é a nossa responsabilidade. E que nós devemos cumprir a nossa responsabilidade. Que nós devemos fazer sempre tudo aquilo que está ao nosso alcance. Se os homens podem tirar a pedra, eles deveriam fazer isso. O Senhor está nos ensinando que nós não podemos utilizar a soberania dEle, o poder dEle, para justificarmos a nossa irresponsabilidade, para justificarmos a nossa letargia. Veja, foi essa tentação que Satanás jogou contra Cristo. Ele virou para o Senhor Jesus, e ele colocou Jesus ali sobre o pináculo do templo, e disse: olha, se você é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que é que Jesus fez? Jesus disse: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a tentação. Jesus é colocado no pináculo do templo, e é dito: se lança daqui, se joga daqui. Porque na Bíblia está escrito que Deus vai mandar os anjos a ajudarem você, sustentarem você. Você não vai cair na pedra. E Jesus vira e vai dizer: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus fala isso porque ele sabia que ele não podia se jogar. Como homem, ele sabia que ele deveria ter cuidado da sua vida, proteger a sua vida, se livrar de caminhos que o levassem à destruição, e que não fazer isso e se jogar dali confiando que Deus iria o sustentar, era tentar o Senhor, era ir de contra o Senhor. E Deus nunca manda a gente fazer isso, irmãos, porque Deus manda que nós cumpramos a nossa responsabilidade. E você precisa entender isso. Tudo que é nossa responsabilidade, tudo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. O que pertence ao Senhor, o que só Deus pode fazer, aí sim nós descansamos nele. Nós oramos a Deus quando estamos doentes. Nós pedimos ao Senhor: cura, Senhor, restaura a saúde. Mas nós também tomamos remédio. Mas nós também vamos a um médico. Mas nós também cuidamos do nosso corpo.
Se o médico chega e fala, olha, você está com um problema, você precisa mudar a sua alimentação, ou você vai morrer, a gente não vai chegar e vai dizer, Senhor, me livra da morte, Senhor. E continua comendo feijoada. Não. A minha responsabilidade é parar, é cuidar do meu corpo. É tomar medicação na hora certa, é ir no médico certo. Nós oramos, mas nós estudamos para passar no vestibular. E estudamos bastante. Oramos a Deus pedindo aprovação no concurso, mas nós estudamos. Oramos a Deus pedindo um trabalho, pedindo pão de cada dia. Mas também saímos para trabalhar. Saímos para procurar emprego. Fazemos um curso, fazemos uma universidade. Nos capacitamos, estudamos, mandamos currículo. Não ficamos lá deitados no sofá e dizendo, Deus vai prover, Deus vai cuidar de mim. Isso é pecado, isso é tentar o Senhor. Nós oramos pelos nossos filhos, irmãos. Nós labutamos por isso, Senhor, salva, muda o coração, transforma, restaura a vida do meu filho, leva ele a ser um cliente fiel, mas da mesma maneira que nós oramos, nós cumprimos aquilo que nós fazemos aqui, quando nós batizamos nossos filhos. Nós prometemos trazer nossos filhos ao culto. Nós prometemos fazer isso com assiduidade. E nós não deixamos nosso filho em casa. Nós fazemos isso porque é nossa responsabilidade. Nós prometemos orar por eles. E nós oramos por eles. Nós prometemos orar com eles. E nós oramos com eles. Nós prometemos ensinar a palavra de Deus a eles. E nós ensinamos a palavra de Deus a eles. Nós prometemos fazer aquilo que nos é devido como povo de Deus, como filho da aliança, como povo do pacto. E nós disciplinamos nossos filhos de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E não de acordo com aquilo que nós achamos. Porque essa, meus irmãos, é a nossa responsabilidade. Nós oramos pelo nosso casamento, mas nós cultivamos o nosso casamento. Nós cuidamos da esposa, nós cuidamos do marido. Nós podemos ter tempo junto. Nós investimos na vida, no nosso relacionamento. A gente só fica orando, restaura meu casamento, cuida do meu casamento, Senhor. Nós oramos pelos ministérios da igreja. Nós sabemos que é Deus que cuida da igreja, que é o pastor da igreja. Mas nós também trabalhamos na igreja. Erguemos nossos braços e fazemos aquilo que está diante das nossas mãos ao nosso alcance. Porque cumprir a nossa responsabilidade, irmãos, é o nosso dever. Retirar a pedra é o nosso dever. Agora, quem vai salvar, quem vai cuidar, quem vai fazer todo o restante é o Senhor. Quem vai salvar os nossos filhos é o Senhor. Quem vai cuidar da nossa família é o Senhor. Quem vai cuidar da igreja é o Senhor. Quem vai dar o pão de cada dia é o Senhor. Mas nós fazemos a nossa parte, nós tiramos a pedra, irmãos. É isso que nos cumpre. E nós não podemos nos enganar com isso. Não podemos achar que a gente não está cumprindo nossa responsabilidade e ficar reclamando do Senhor, olhando para Deus e achando que a culpa é de Deus. Há muita gente hoje que vive assim. Há muita gente dentro da igreja que vive sob essa realidade. Quer ver um exemplo? Há várias pessoas dentro da igreja, não estou falando só de prazeres não, dentro da igreja, do povo de Deus. Você conhece gente assim, que fica reclamando, meu salário é muito baixo. Por que Deus permite que eu passe por isso? Meu salário é muito baixo, eu acho que Deus deveria me dar mais. Mas possuem salários baixos porque não estudaram, porque não estudam, porque não trabalharam direito, porque ainda não trabalham, porque muitas vezes são preguiçosos e não têm força de vontade e responsabilidade para ir além, para buscar algo melhor. E fica se queixando com Deus. Todo sábado e domingo, toda a noite, todo dia durante a noite, está lá tranquilo, relaxando, em paz. Não estuda, não investe na vida. E a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Há quem esteja destruindo o casamento e que se queixe do Senhor. Ah, meu casamento está um caos e a culpa é de Deus. Porque Deus não intervém, porque Deus não faz isso. Está lendo a Bíblia, miserável? Não. Está orando, miserável? Não. Está vindo aos cultos? Não, não estou vindo aos cultos. Está investindo, estudando sobre casamento? Não, não estou. Está se arrependendo dos pecados? Não, não estou. Então a culpa não é de Deus, a culpa é sua. O Senhor nos ensina essa realidade. Há pais que vêem seus filhos fora da igreja, irmãos. Ai, porque Deus não salvou meu filho? Porque Deus não transformou ele? Porque meu filho está rebelde hoje? Mas não pastorearam o seu filho como deveriam. Não cuidaram do seu filho como deveriam. E hoje está colhendo fruto disso. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. A culpa é do seu pecado. Há pais que os filhos não sabem nada de Bíblia, não amam a igreja, não vêm ao culto, não têm desejo, porque os pais não investiram nisso. A culpa é sua. Há crente com a vida espiritual em bagaço, achando que Deus não existe.
e culpando a Deus, porque o Senhor não se revela a mim, Senhor, porque o Senhor não fala comigo, e aí chega para conversar com o pastor, pastor, eu não sinto mais Deus, eu não sinto mais prazer em Deus, eu não sinto mais vontade de vir à igreja. Como é que está seu dia do Senhor? Ah, não, para mim o dia do Senhor é qualquer dia. Como é que está sua leitura bíblica? Não, não tenho. Como é que está sua oração? Não, também não oro. Não, a culpa não é de Deus, é você que está se afastando de Deus, endurecendo o seu coração. Nós precisamos entender isso, irmãos, para que nós não caiamos nesses enganos. Nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos erguer o nosso braço, nós precisamos retirar a pedra da nossa vida. E só depois disso, de fazer tudo o que está ao nosso alcance, é que nós devemos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor vai cuidar de nós e fazer o que é impossível. Nós não vemos isso apenas aqui na palavra de Deus. Falamos hoje pela manhã de Neemias, reconstruindo a cidade, reconstruindo os muros, uma espada na mão, uma pá na outra, reconstruindo os muros, fazendo o trabalho deles, ralando dia e noite, tendo uma ferramenta para se proteger dos inimigos. E Deus fez o muro ser reconstruído, porque Deus faz o impossível, usando algumas vezes a nossa vida, para que nós possamos ter êxito, amados irmãos. Não podemos cair nessa falácia, nessa mentira, não podemos ser preguiçosos, não podemos ser negligentes. Sem sombra de dúvidas, nós temos sofrido consequências por causa dos nossos próprios pecados, da nossa preguiça e da nossa negligência. E algumas consequências dessas destroem o casamento, arruinam a vida dos nossos filhos, arruinam a vida da igreja, arruinam nossa vida financeira, que Deus nos livre disso. Jesus estava ali diante da pedra, e a ordem dele foi: retirem a pedra. Retirem a pedra. É por isso que nós não cantamos aquela música aqui na igreja. É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti, porque essa não é verdade. Todo trabalho não é do Senhor. Parte do trabalho é do Senhor, e parte do trabalho é nossa. Orar sem cessar, vigiar, ler a palavra de Deus, trabalhar, pastorear o coração, investir. Tudo isso é nossa responsabilidade. O resto pertence ao Senhor. Que pedras na sua vida não têm sido retiradas por preguiça e por irresponsabilidade? Que pedras hoje você ora para que sejam removidas, quando você deveria removê-las? Quantas coisas estão travadas na sua vida por essa perspectiva? Na nossa vida, na vida da igreja, no nosso casamento, na nossa família. Quantas vezes, irmãos? Não é culpa de Deus, é culpa nossa, e Deus vai cobrar de nós. Deus não vai deixar de realizar aquilo que Ele quiser realizar, mas Ele vai cobrar de nós. Porque soberania de Deus e responsabilidade humana são como as duas linhas do trem. Elas andam juntas, lado a lado, e elas vão para o mesmo lugar. E nós precisamos entender isso. O texto segue e nos ensina também que a fé deve nos fazer enxergar além das possibilidades humanas. Aqui Jesus estava mostrando que é uma possibilidade nossa fazermos aquilo que nós devemos fazer. Mas Jesus também vai nos mostrar aqui nesse texto que chega um momento em que nós olhamos para a situação e nós vemos: é impossível, eu não posso fazer nada. Não tem possibilidade. Ele mostra: aqui eu ajo. 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Olha que maravilha. A ordem do Senhor foi: tira a pedra, eu vou realizar um milagre. Aí tem Marta aqui, e o coração de Marta é tomado pela incredulidade. Perceba, ela tenta impedir o Senhor Jesus. É essa a ideia: não, Senhor. Senhor, já cheira mal, vai abrir aqui, já vai sair um fedor daqui, ele cheira mal, ele já está em decomposição, o corpo dele já faz 4 dias. Imagina um corpo 4 dias dentro de uma caverna, sol e chuva, umidade, calor, de fato já cheirava mal. Marta tenta fazer Jesus mudar de ideia. Marta parecia não estar entendendo bem o que estava para acontecer. Talvez ela achasse que Jesus queria ver o corpo de Lázaro, ou diante da situação do irmão, em seu corpo apodrecendo. Marta achava que era impossível Jesus cumprir aquilo que ele havia dito anteriormente. Lá no versículo 23, teu irmão há de ressurgir. Talvez Marta tenha olhado para isso e dito: é impossível, ele não pode ressurgir, Senhor, porque o corpo dele já está em putrefação, já está fedendo.
Não há como saber exatamente o que ela estava pensando, irmãos. Mas dá para saber que a incredulidade estava no coração dela. Porque nós não vemos ela aqui celebrar o Senhor, louvar o Senhor, porque seu irmão iria ressuscitar. Nós não vemos ela agradecer a Deus, esboçar a esperança, porque Jesus iria ressuscitar Lázaro. O que nós vemos é ela acreditar que Jesus não podia ressuscitar seu irmão. Já está fedendo, o Senhor vai abrir para quê? Ela não levou em consideração aquilo que Jesus havia falado, amados irmãos. Mas é fácil criticar Marta. Só quantas vezes nós estamos na mesma posição dela? Quantas vezes a fala de Marta não é a nossa fala também, amados? Quantas vezes nós não dizemos, já cheira mal, Senhor, já está podre, o corpo já está consumido pelas bactérias, Senhor. Talvez você diga, pastor, eu nunca falei isso. Veja, pode não ter falado dessa maneira, mas será que você não falou de outras maneiras? Será que você não virou e disse, não há remédio para essa doença? Não há cura para ela. É incurável. Ninguém pode curar. Não há como eu arrumar um emprego no meio do país, nessa crise toda. Quantos não se sentiram assim na pandemia, não é? Tudo fechado, pessoas perdendo emprego. Não há como eu arrumar um emprego no meio da pandemia, no meio da crise, é impossível. Meu marido, minha esposa possuem um coração duro demais, é impossível que esse miserável seja salvo. Você não conhece, pastor, quem é ele. Não sabe quem é ela. Aquele ali já está destinado ao inferno, é impossível que ele seja salvo. Quantos jovens não estão dizendo, eu nunca vou me casar, é impossível achar um homem ou uma mulher de Deus. Eu vou morrer solteiro, eu vou ficar para titia, não tem casamento para mim não, pastor. Acabou-se, já estou acomodado e satisfeito com isso. E aqueles que dizem, meu negócio não vai dar certo. Não vai, é impossível. Não vai, eu estou fadado a fracassar. Essas falas, irmãos, são falas como a de Marta. São falas de pessoas que estão olhando apenas para a situação. São falas de pessoas que estão olhando apenas para a possibilidade humana. São pessoas que olham para o seu dia a dia, olham para a força do seu braço, olham para os recursos que possuem e dizem, diante daquilo que eu tenho, eu não posso fazer nada. E se eu não posso fazer nada, nunca vai acontecer. Nós somos da mesma maneira, irmãos. O povo de Deus é assim, infelizmente. É a mesma coisa que aconteceu no deserto. O povo olha para o deserto, para um lado para o outro, para frente e para trás. Não tem água aqui, a gente vai morrer. Não tem comida aqui, a gente vai morrer. É Marta olhando e dizendo, já cheira mal, Senhor. Já está em putrefação. E a resposta do Senhor é, eu não disse a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta, eu não falei isso para você. Eu não disse a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não falei isso para tu. Veja que coisa fantástica. Diante de um morto que já fedia, diante da impossibilidade da ressurreição, Jesus chamou Marta à fé. Jesus chamou Marta a retirar os olhos do morto e a crer. A crer em quem? A crer nele. Eu falei para você que se você cresce, você veria a glória de Deus. Jesus iria se manifestar, Jesus iria ressuscitar um morto e as pessoas iriam ver a glória dele nesse ato. Veriam que ele é um Deus que ressuscita os mortos. Marta iria ver isso se ela cresce. E essa é a fé, irmãos. A fé é como uma chave que abre as portas do milagre. Isso parece pentecostal, não é? Mas essa é a realidade. Se você crer condicional, você vai ver a glória de Deus. Deus usa da nossa fé que Ele mesmo nos dá para operar aquilo que Ele quer fazer. Deus tem todo o poder para ressuscitar um morto. Jesus falou para ela que o irmão dela iria ressuscitar. Quando ele recebeu um mensageiro falando que Lázaro estava doente, a fala dele foi, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O mensageiro ouviu isso. E é por isso que Jesus diz, eu falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque Jesus tinha falado isso.
Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que o Filho do homem seja glorificado, o Filho de Deus seja glorificado. Era isso que Marta deveria fazer, crer na palavra do Senhor. E contemplar a sua intervenção. E contemplar a glória de Deus. Isso pode soar estranho para você. Você pode não estar acostumado com isso. Mas hoje o Senhor lembra a mim e a você de que nós devemos retirar os nossos olhos diante da impossibilidade. De que nós devemos retirar os nossos olhos das situações. E de que nós devemos colocar os nossos olhos onde nossos olhos devem estar. E nossos olhos devem estar onde, irmãos? No Senhor. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós corremos a corrida que nos está proposta. No meio da impossibilidade da nossa vida, nós devemos colocar os nossos olhos naquele que disse a mim e a você que ele é o nosso pastor, como está no Salmo 23. Naquele que disse a mim e a você que ele está conosco, como ele falou em Mateus 28. Naquele que parou uma tempestade com a sua ordem, como a gente vê em Marcos 4. Naquele que anda sobre as águas, como a gente vê em Mateus 14. Naquele que venceu a morte, deixou o túmulo vazio, como a gente vê em Lucas 24. E subiu e está à destra de Deus. Esse é o nosso Deus. Nós devemos retirar os nossos olhos da situação e colocar os nossos olhos naquele que nos disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É isso que nós devemos fazer. Já fiz tudo que estava ao meu alcance, Senhor. Já cuidei, já fiz minha parte. Não há o que fazer. Meus olhos estão em Ti, Senhor. E eu vou esperar na Tua provisão. Eu vou esperar no Teu sustento. Eu vou esperar no Senhor. Você tem feito isso na sua vida? Você tem vivido assim? Porque veja, não viver assim é viver angustiado, não é? É por isso que nosso mundo está tão ansioso. Já trabalhei de tudo. Já fiz tudo. Mas se a empresa falir, eu perco o meu emprego. E agora acabou. Disciplina o menino, instrui, oro com ele, falo, invisto na vida dele, trago a igreja, faço tudo, mas continua rebelde. Vou desistir. Não, meus olhos estão no Senhor, muda o coração dele, Senhor. Trabalho no ministério da igreja, faço tudo o que eu tenho para fazer. Não flui. Vou parar. Meus olhos estão no Senhor, Senhor. Olho para o futuro, vejo possibilidade. Entro em crise de ansiedade e de pânico. Não, meus olhos estão no Senhor, Senhor. Meus olhos estão em Ti. O Senhor deu pão no meio do deserto, o Senhor deu água no meio do deserto, o Senhor sustentou uma multidão, o Senhor tirou Lázaro do túmulo. Meus olhos estão em Ti, Senhor. Eu quero agora crer, eu quero esperar, eu quero ver a glória do Senhor. E como é maravilhoso, irmãos, quando nós vemos Deus suprindo nossas necessidades. Quando nós vemos Deus cuidando de nós. Na pandemia eu me recordo de um irmão que ele falou para o filho assim: filho, Deus vai prover. Papai não está trabalhando, mas Deus vai prover, a gente vai orar ao Senhor. Está tudo parado, não posso fazer nada, mas Deus vai prover, a gente vai orar ao Senhor. Na parte da tarde chega uma pessoa com comida para a casa dele, com biscoito, com as coisas que eles precisavam. E ele diz para a pessoa que levou, ele diz assim: eu estava ensinando isso a meu filho, que Deus ia prover. E meu filho viu que Deus proveu. Porque quando nós cremos, irmãos, nós vemos a glória de Deus. Nós vemos o Senhor agir. Nós vemos o Senhor se manifestar, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. É esse Deus que nós servimos. E você precisa conhecer esse Deus. E descansar nesse Deus. Que é esse Deus que nós temos aqui. Esse é o Deus que nos ensina que a Ele até os mortos o obedecem. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam. Veja a preocupação do Senhor, que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Fazendo a parte que eles poderiam fazer, retirando a pedra, Jesus agora entra em ação. A força, a glória, o poder e a majestade do Deus Todo-Poderoso sendo revelado aqui. Ele ora ao Senhor, levantando seus olhos para o céu, rendendo graça ao Pai, porque o Pai o ouviu, mas ele vai dizer: Pai, eu sei que você sempre me ouve, eu só falei isso para que eles possam crer que o Senhor me enviou. Ou seja, Jesus rende graça ao Pai, porque o Pai sempre o ouve, falando isso para a multidão, para que a multidão possa crer que Ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, porque o Pai sempre escuta o Filho, porque o Filho e o Pai são um. Aqui a gente vê a divindade de Cristo sendo expressa. Nós vemos que Ele não é um Deus com D minúsculo, mas sim o Deus verdadeiro com D maiúsculo. O Filho de Deus, aquele que foi, como a confissão diz, é eternamente gerado do Pai. Ele está mostrando isso para a gente. E além de falar, Ele age. Nós vimos hoje pela manhã. O Senhor fala e o Senhor age. Ele não apenas fala com o Pai, mas Ele também realiza o milagre. Depois de ter orado, Ele fala com o morto: Lázaro, vem para fora. É uma ordem. E Jesus não fez firula. Não ficou dançando. Não ficou pulando, gritando, esperneando, dizendo: determinem, façam isso ou façam aquilo. Ergam suas mãos aqui, vamos fazer um ritual, nada disso. Jesus não falou: ó, Marta e Maria, dá um pagamento aqui. Pague aqui para poder curar ele. Não, Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E sabe o que aconteceu? O morto obedeceu. O morto obedeceu. Irmãos, o morto obedeceu à voz de alguém. Veja que coisa interessante. As suas irmãs choraram próximo a ele quando ele estava morto. É isso que acontece quando alguém morre na nossa casa, não é? Nós choramos. Eu lembro que a gente foi levar Davi quando ele teve uma doença bem séria, uma emergência. Ele começou a desfalecer no carro e Raquel pegava ele e gritava: Davi! Achava que tinha morrido. É isso que a gente faz. Esse morto ouviu ali, ele estava num lugar onde a voz das irmãs estavam falando próximo a ele. Lázaro foi sepultado em meio a pranto e choro, não só de Marta e Maria, mas dos judeus também. Mas ele foi incapaz de ouvir a voz das suas irmãs, de ouvir a voz dos judeus que consolavam ela, perto do túmulo. Ele foi incapaz de ouvir a voz de uma multidão. Porque os mortos não podem ouvir a voz dos vivos, irmãos. Os mortos não podem ouvir a voz dos vivos. Mas eles não podem deixar de ouvir a voz daquele que é o autor da vida. É isso que acontece aqui. Aquele que não conseguia ouvir a voz dos vivos, agora ouviu a voz do Criador. A voz do Criador adentrou nos seus ouvidos e ele obedeceu, ele se levantou. As bactérias que decompunham o seu corpo não foram capazes de detê-lo. A enfermidade que o matou não foi capaz de segurá-lo no túmulo. O corpo frágil se revigorou. O morto se levantou e andou. O morto saiu do túmulo. Tudo isso porque o Deus vivo falou. É isso que nós vemos aqui no texto. Ele sai, aquele que estava morto sai, com os pés e as mãos ligados com ataduras, rosto envolto num lenço. E Jesus diz: desatem ele, deixem ele ir. Que maravilha, irmãos. Nós servimos a um Cristo que tem poder de retirar um morto do túmulo, apenas com a sua palavra, apenas com a sua ordem o Senhor faz isso. Mas nossos olhos incrédulos custam acreditar que isso é possível, não é? Nosso coração terrível ainda pensa: eu não estava lá, será que isso aconteceu mesmo? Eu não vi esse milagre, será que isso foi real? Será que essa história de fato é verdadeira? Como é que um morto pode sair do túmulo assim? Como é que um morto pode ouvir a voz de alguém? Será que isso é possível? Amados, não devemos dar vez a esses pensamentos.
que esses pensamentos são mentirosos. E nós podemos ver isso no texto, porque o texto diz que Lázaro ressuscitou. Mas além de ver isso no texto, nós podemos ver isso no nosso dia a dia. Nós podemos ver isso hoje. Ora, como assim? Você se lembra do que Cristo fez conosco? Permita-me ler para você Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas veja, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Foi isso que Cristo fez conosco. Cristo também nos ressuscitou. E Ele fez isso como? Veja quem nós éramos. Nós servíamos ao diabo, nós estávamos mortos. É repetido isso aqui várias vezes. Nós andávamos no curso do mundo, nós fazíamos o que esse mundo faz. Nós éramos servos de Satanás, o príncipe da potestade do ar. Escravizados a ele, presos a ele, arruinados na mais profunda treva, seguindo a inclinação da nossa carne pecaminosa, nos nossos pensamentos. Nós éramos filhos da ira. Olha a nossa situação. Mas Ele nos deu vida, como é falado aqui várias vezes. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. E como Ele fez isso? Foi no ritual, não foi? Foi no meio das danças que Deus deu vida para a gente. Foi no meio da gritaria que Deus deu vida para a gente. Foi porque a gente pagou dinheiro e comprou isso de Deus. Demos dinheiro à igreja e agora fomos vivificados pelo Senhor. Foi porque a gente veio aqui à frente e virou membro da igreja que a gente se tornou vivo. Não, nada disso. Jesus nos deu vida da mesma maneira que Ele deu vida a Lázaro. Jesus nos deu vida por meio da sua palavra. Jesus nos chamou por meio do seu evangelho, que é a sua palavra. Foi um dia da nossa vida, irmãos, quando o evangelho foi pregado a nós, que a voz do mestre adentrou no ouvido morto nosso, que a voz do mestre tomou o nosso corpo todo, quebrou um coração de pedra, morto, sem vida nenhuma, e nos vivificou. Nós não estávamos nem aí, nós não amávamos a Ele, nós servíamos a Satanás, nós não queríamos nada com Ele. O máximo que nós tínhamos era uma capa fedorenta de religiosidade morta, mas a voz dEle adentrou nos nossos ouvidos, e nossos olhos foram abertos, e nós podemos enxergar a cruz do Calvário, e nós podemos enxergar a sua ressurreição, e nós podemos enxergá-lo à destra de Deus Todo-Poderoso, como Cristo que venceu a morte, que morreu e que ressuscitou. Por meio da sua palavra, irmãos, nós fomos vivificados, nós passamos a crer. Por meio da palavra de Cristo. Hoje, nós os que cremos verdadeiramente, nós somos um milagre vivo. Você entende isso? Você pode olhar para o seu irmão do lado e saber, o meu irmão do lado é um milagre vivo. É um milagre ambulante. E um milagre que vai durar por toda a eternidade, um milagre que vai viver para sempre. Por meio da sua palavra. Lázaro, vem para fora. Um dia ele falou, Augusto, vem para os meus braços. Fulano, Beltrano, Cicrano, vem para os meus braços. E nós sabemos que não tivemos escolha. Pernas trêmulas. Muitas vezes lágrimas nos olhos. Coração acelerado. Alegria exultante. Eu estava morto, Senhor. E o Senhor me reviveu.
só por meio da sua palavra. Querido, quantas pessoas você chamou para estar hoje aqui? Quantas pessoas você falou do Evangelho nessa semana? Quantas pessoas puderam ouvir a voz de Cristo falando com elas por causa da sua vida? Você consegue entender isso? Nós temos o Evangelho que salva, que é poder de Deus. E nós muitas vezes rejeitamos isso. Negamos isso às pessoas. E negamos isso a nós mesmos. Na semana que se passou, a sua Bíblia passou quanto tempo fechada e quanto tempo aberta? Como é que está o seu desejo de vir ao culto para ouvir a voz daquele que ressuscita mortos? Você percebe como nós precisamos entender e viver de maneira diferente? Nós temos uma palavra que salva, que dá vida ao morto, que restaura casamento, que restaura a amizade, que salva nossos filhos. Nós temos essa palavra, irmãos. E nós não podemos rejeitá-la. Quando o Senhor nos ressuscita, Ele faz a mesma coisa que Ele fez com Lázaro. Amado, quem de nós gostaria de viver no cemitério? É o terreno mais cobiçado hoje para se morar, não é verdade? Seu sonho sempre foi comprar um jazigo no cemitério e morar lá, não foi um mausoléu. Não é isso? Ter sua cama, sua casa lá no cemitério. Morar num túmulo. Não. Nós não queremos isso porque o túmulo é terrível, o cemitério é terrível, o cemitério é local de trevas, é local de morte, é local de fedor. Quando o Senhor, com a sua palavra, chamou Lázaro, Ele o retirou do túmulo. Ele o retirou de um local de morte. E Ele falou, tragam ele para fora. Deixem ele ir. Porque após ressuscitado, ali não era o lugar dele. Da mesma maneira o Senhor fez conosco. Quando a sua voz adentrou no nosso coração, Ele nos tirou do túmulo que é esse mundo. Você consegue entender que o mundo é um verdadeiro túmulo? Onde aqueles que o amam serão sepultados nele. Morrerão com ele. Viverão a sua vida mortos nele. Quando o Senhor chamou a mim e a você, e deu vida a mim e a você, Ele nos retirou do túmulo. Nós deixamos para trás, nós abandonamos as trevas da promiscuidade sexual, do sexo livre, do sexo com que a gente quer fazer, de vender o nosso corpo, de ter o nosso corpo apenas como um objeto para as outras pessoas usarem. Nós abandonamos isso. Ficou lá para trás, e o Senhor nos trouxe para fora do túmulo e nos disse, olha, é para cultivar família, é para se casar, é para ter filho, é para ter uma família da aliança. Foi isso que o Senhor fez conosco. Ele nos tira das trevas, da promiscuidade sexual e nos leva para a luz da família da aliança, para a maravilha que é um casamento. Nós deixamos para trás o túmulo da mentira e nós fomos trazidos para o reino da verdade. Enganávamos e éramos enganados. E estamos no meio de um povo que fala a verdade uns para os outros. Em que nós podemos confiar. Alguns abandonaram a cachaça. E saíram do túmulo
e viram a cachaça ser transformada em pão na mesa dos filhos, em leite na mesa dos filhos, porque deixaram o túmulo para trás. Ora, nós abandonamos Satanás e nós somos enxertados em Cristo, porque o reino das trevas a que nós servíamos ficou para trás. Agora nossa vida não é mais segundo o príncipe desse mundo, das potestades do ar, mas segundo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele nos deu o seu Espírito para que nós possamos viver nele. Por fim, irmãos, nós abandonamos os ímpios. Os ímpios não são a nossa maior amizade. Nós convivemos com os ímpios, mas nós recebemos amigos que são mais chegados do que irmãos. Nós recebemos irmãos, pessoas que se portam conosco, que dividem a mesma fé, que caminham junto para o mesmo céu. Nós recebemos uma família. Louvado seja o nosso Senhor. O Senhor que tem poder para dar vida aos mortos, para salvar os perdidos. Só nos resta servimos a Deus com toda alegria, irmãos. Como Paulo fala em Efésios 2:10, nós somos feitura dele e criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Deus nos tirou dos túmulos e nos disse: olha, eu tenho um caminho de boas obras para você andar. Eu tenho uma vida nova para você viver. É isso que Deus fez conosco. E é nisso que nós devemos exultar. E se Deus ainda não fez isso com você, se você ainda identifica que você está perdido, que você está morto, seus delitos e pecados, você ouviu a voz do Senhor hoje que te chama. Se você ouviu essa voz do Senhor hoje te chamando, saiba que esse Senhor que te chama é digno de confiança. Se arrepende dos seus pecados. Renda-se a Ele, para que você possa experimentar o que é ter vida, e vida em abundância. Ele tem todo o poder para te dar vida. E você tem vários exemplos vivos ao seu redor. Se arrepende e crê em Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe.